tema da Índia voltou à tona. A Reuters informou que eles pararam de comprar petróleo russo, mas os tempos econômicos da Índia mostram que não pararam. Dentro da Rússia, cresce o descontentamento com a inflação, as sanções e o aumento das tarifas alfandegárias. Os drones vindos da Ucrânia não trazem alegria nenhuma. Qualquer ação de Trump provoca imediatamente uma reação intensa praticamente no mundo todo. Talvez só na África não tenha. O tempo todo surgem perguntas sobre se realmente vão prender o democrata. A demissão do diretor do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos da América virou notícia. Praticamente, de novo, no mundo todo, nós vamos analisar isso, claro. Centenas de milhares de imigrantes ilegais estão saindo dos Estados Unidos da América. Em Los Angeles, por exemplo, as salas de emergência dos hospitais ficaram vazias. Foram encontrados aproximadamente 12 a 13 crianças que foram trazidas do México e vendidas para trabalhar nos campos de maconha lá. Os esquerdistas se colocaram de costas para proteger os donos dessas plantações. A Europa constantemente trava uma luta contra os judeus. Antes, a Alemanha liderava, mas agora a França começa a liderar nessa luta. Praticamente todos os dias me escrevem dizendo que vão conversar e nada mais vai acontecer. E o Trump afirma que planeja prender todos sem exceção. Como eu sei disso? É assim. Mas agora, hoje, ele declara que enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. Ele quer ver James Comey, John Brennan, Clapper, McCabe, Hillary Clinton, Obama. Ele diz que essas pessoas devem ir para a prisão. O presidente dos Estados Unidos da América disse que no mandato anterior ele não processou Hillary e que lamenta muito isso. Ele também postou recentemente, digamos, um vídeo feito com inteligência artificial mostrando Obama sendo preso bem na frente dele no Salão Oval. E agora ele ampliou o círculo de pessoas que gostaria de ver atrás das grades para todos que foram mencionados nos documentos encontrados por Tulsi Gabbard. Aqui está, aliás, a opinião dos ativistas do movimento Make America Great Again, segundo um dos principais republicanos do estado de Utah. A quantidade de informações que chegou nas últimas semanas. Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional, aparece e simplesmente diz que o nível de corrupção chegou ao topo. E eu estou com vocês 100%, quero dizer, tem que haver responsabilidade. Foi isso que levou o presidente Trump ao cargo. Esse líder incrível e carismático que se preocupa com os americanos comuns e quer trazer de volta a responsabilidade ao governo. Eliminar as criaturas do pântano do establishment. Fiquei orgulhoso ao receber seu apoio na campanha para o Senado dos Estados Unidos da América no ano passado. Tenho orgulho de servir em sua administração hoje na Agência de Pequenas Empresas e estou me esforçando para eliminar todas as regulações. Exatamente, precisamos de responsabilidade. Essas pessoas precisam cumprir pena para que Chris simplesmente recupere a confiança. Tenho certeza de que você viu muitos dados, pesquisas recentemente, que simplesmente mostram que a fé e a confiança nas instituições aqui nos Estados Unidos estão no nível mais baixo. Steven, e eu acho que esse é o motivo porque temos regras para você, mas não para mim. E então, e ainda pior, vemos a politização e o uso do Departamento de Justiça e de outras agências federais como arma contra, como claramente fizeram o presidente Trump. Sim, eu fiquei chocado. Eu disse, tudo bem. Eu acho que eles vão arrastar Obama pela lama, acho que vão humilhá-lo, tentar manchar sua reputação presidencial impecável. Acho que tudo isso vai acontecer, mas depois. Um dos principais advogados dos Estados Unidos, David Schoen. Ele declarou esta semana, não sei se Obama pode ser acusado de traição, mas com certeza ele pode ser acusado de conspiração para a rebelião. Especialmente se ele fez qualquer coisa depois de deixar o cargo, então ele poderia ser submetido a impeachment e processado. O povo realmente não acredita mais nas organizações governamentais, nem no FBI, nem na CIA. E já houve essa confiança neles antes? Se antes eles falavam a verdade, hoje, quando dizem algo, significa exatamente o oposto. Ninguém acredita no Congresso. Sua aprovação e do Senado é extremamente baixa.
Mas eu mesmo, para os funcionários políticos, digamos assim, em geral, eles são chamados de pântano de Washington. Eles enganaram por tanto tempo e tantas vezes que, sem uma grande mudança na forma de governar o país, a confiança neles não vai voltar. E a primeira coisa que deve acontecer é que aqueles que cometeram crimes, quem quer que sejam, eles devem ser punidos. Eu não sei o que eu vou esperar, eu não sei se realmente vamos pegá-lo, mas eu acredito que eles podem pegar Donna Brennan, James Clapper, James Comey, até mesmo Hillary Clinton. Está na hora de finalmente abrir uma investigação que James Comey se recusou a fazer quando tentou fraudar as eleições contra Donald Trump. Eu acho que seria útil para os americanos ver alguns desses rostos atrás das grades. Sabe, eles falam sobre isso. Obama pode evitar isso por causa da imunidade presidencial, mas essa imunidade presidencial só vale quando você age dentro das funções do cargo de presidente, certo? Traição ao país, tentativa de derrubar as eleições, derrubar o governo não faz parte das funções do presidente, certo? Todos nós ficamos indignados com o fato de Joe Biden, sendo presidente, ter traído seu juramento ao permitir que os Estados Unidos da América fossem tomados por imigrantes ilegais. Em que isso é diferente do que Barack Obama fez, conspirando com as agências de inteligência americanas para literalmente derrubar o governo que foi devidamente eleito em uma eleição real que foi vencida por Donald? A ideia principal dele é a seguinte: isso é uma lista de ações criminosas. São ações criminosas. E já faz mais de um ano que eu digo, se não fizermos nada agora, se não respondermos com acusações, se não respondermos com júris, se não respondermos com processos judiciais, eles vão fazer isso de novo. Eles vão fazer isso de novo da próxima vez. Seja J.D. Vance ou Tulsi, quem quer que seja, quem quer que concorra novamente pelos republicanos, tudo isso vai acontecer de novo se não houver uma resposta. E sim, eu passei por bastante coisa disso. Isso realmente confirma muitos dos relatos que existem por aí, o que é muito interessante. Existem algumas rachaduras que parecem ser importantes e agora estão vindo à tona. Coisas que vimos no passado agora realmente estão sendo destacadas por causa desse lançamento. Mas, Benny, quando você junta tudo isso, é uma lista de ações criminosas. E ainda não temos uma nomenclatura adequada para isso, porque coisas assim não aconteciam antes na história americana. Mas realmente, conspiração para rebelião, acho que é a única forma de chamar isso. Porque, veja, as pessoas precisam lembrar como isso deveria funcionar. De acordo com a citação, Hillary Clinton deveria ter vencido as eleições, algo que nunca deveria ter sido submetido à verificação. Documentos. Nós ficamos... Os encontramos em sacos preparados para queima, armazenados em algum tipo de arquivo. Só porque a confiança de que os democratas são impunes e que eles venceriam e que não haveria nenhum Trump os deixou descuidados. Primeiro, tentam nos convencer de que tudo o que Trump propõe leva a uma catástrofe. Além disso, quem diz isso são cientistas respeitados, especialistas, jornalistas e profissionais da indústria. Então passamos a perceber isso dessa forma. Permitam-me resumir o que disseram o Wall Street Journal, o Washington Post e o New York Times em março e agora. Em março, eles disseram que até o verão teríamos uma guerra comercial, que as tarifas nunca funcionaram, nunca vão funcionar e que elas derrubariam a economia internacional. Eles disseram que nossa política de imigração nos privaria de trabalhadores essenciais e que a política de imigração excepcional de Donald Trump prejudicaria a economia. Eles disseram que a incerteza causou uma queda quase recorde nos índices Dow Jones Standard e Poor's e que por isso a situação só vai piorar. O resultado, recessão até agosto. Ou seja, todos os porta-vozes da América Liberal previam com autoridade o colapso total da economia dos Estados Unidos da América e, junto com ela, de Donald Trump. Agora é agosto, então eles dizem, minha culpa, minha grande culpa, nós erramos. Não. Eles dizem, bem, esse superávit de maio é só uma exceção e, na verdade, não está acontecendo, porque em maio entra mais dinheiro. Quando o fim do ano se aproxima, grandes déficits começam a aparecer.
Ou seja, não admitem que estavam errados em praticamente todos os pontos, mas sim que estavam certos. E algo terrível certamente vai acontecer, mas por várias circunstâncias ainda não aconteceu. Talvez. Mas por que simplesmente não dizer maio? Isso não é muito significativo, mas isso não acontecia há 8 anos, certo? Eles não disseram isso. E quando olharam para o produto interno bruto, disseram, bem, 3%. Mas isso é porque Donald Trump assustou os importadores e estamos exportando mais. Isso não é bom para nós? Em outras palavras, eles diziam, seu produto interno bruto é de 3% e isso é porque vocês estão errados. Caminhos para alcançar um déficit comercial de $1 trilhão. Então eu poderia continuar, né? Mas vocês entendem que todas as boas notícias vêm dessas principais mídias, e eu devo dizer, aliás, é o Partido Democrata. Chuck Schumer disse que os números foram falsificados, mesmo sendo instituições imparciais. E tivemos representantes que vinham e diziam que eram falsos, porque eles não tinham resposta para isso. Mas o meu ponto de vista é que até mesmo o Wall Street Journal, o Washington Post, ou especialmente o The New York Times, tentam explicar as boas notícias. Dizendo que realmente nunca mais teremos um mês como maio em termos de superávit e que o produto interno bruto está simplesmente distorcido por causa das tarifas. O desemprego vai piorar porque estamos deportando pessoas e o nível de inflação vai disparar. Porque todos esses países vão aumentar seus preços. Se eles aumentarem seus preços, eles vão perder o mercado dos Estados Unidos da América. Esse é o senhor Wall Street Journal, o guru da economia, a razão pela qual temos 2,7, que cresceu um pouco e não atingiu o que você nos disse. Porque eles sabem que existe um número mágico que eles não podem ultrapassar nos preços. Caso contrário, né, você não comprará um Mercedes, Lexus ou computador importado se o preço ficar muito alto. E nós não sabemos qual é a margem de lucro deles. Mas, como eu disse 100 vezes, ela era algo em torno de 15%, 20%, 25%. Então, quando você colocou uma tarifa de 15%, eles ficaram irritados. E então eles disseram para si mesmos duas coisas. Quem são eles? Chineses, japoneses, sul-coreanos, europeus. Eles disseram duas coisas. Ó Deus, estamos aqui. Na União Europeia, eles tinham superávites comerciais de 250 bilhões de dólares. Então, pelo menos Trump não disse que vocês, pessoal, devem devolver para nós 3 bilhões de milhões de dólares que tiramos de vocês, e nós realmente tiramos. E número 2, nós vamos reclamar e chorar, mas na verdade nós lucramos de 20% a 25% nesse enorme mercado, que representa uma parte significativa das nossas exportações. Se tivermos que pagar 15%, diremos a todos que isso provocará uma guerra comercial. Apesar da falência, continuaremos lucrando sem aumentar os preços. Acho que Victor Hanson explicou a situação, mas acrescento, o Partido Democrata está perdendo, nada do que eles disseram está acontecendo, o mundo não está desmoronando, a população não está se revoltando. Bem, contra os republicanos, contra o Trump sim, por isso eles apenas assustam de forma vaga, dizendo que não é agora, mas que com certeza vai acontecer e vai ser muito ruim. E ao mesmo tempo tentam ainda causar problemas. Aliás, aqui está uma história que todos estão comentando hoje. Trump demitiu o diretor do Departamento de Estatísticas do Trabalho. O que dizem os esquerdistas? Ou seja, a diretora apresentou no relatório números que Trump não gostou e ele a demitiu porque ela não quis nos enganar. Bem, então, senhores, todos os zumbificados reagem imediatamente. A gente já sabia que esse monstro Trump ia nos arruinar. Bem, nós estamos juntos nisso. Não reagimos como cachorros a um apito. Nós pensamos, ou pelo menos deveríamos pensar. Então vamos pensar, que tipo de organização é essa? O Bureau de Estatísticas do Trabalho, ou seja, de estatísticas de emprego, digamos assim, sim. Ele coleta informações sobre estatísticas dos trabalhadores nos Estados Unidos. Seus relatórios servem como indicadores da saúde da economia americana. Mas, nos últimos anos, em geral, algo estranho está acontecendo. O Bureau publica um relatório. Depois, em 2, 3, 4 semanas, e isso é mais rápido, depois de um certo tempo, por assim dizer, eles publicam uma revisão. Então, para que publicar o primeiro relatório se depois precisam fazer uma revisão?
Ou seja, se eles erraram ali, digamos, em 0,5% ou até 1,5%, isso não tem nenhuma influência. Mas se forem 20, 30, 50% de erros, de revisões... Mas isso muda completamente o quadro, e as pessoas que tiraram conclusões e agiram com base nesse erro de digitação podem perder ainda mais dinheiro. Em ações, por exemplo, eles investem achando que está tudo certo, bum! A população pode votar, por exemplo, em alguém que aparentemente trouxe resultados excelentes, e depois da votação, de repente descobre que, bem, digamos, aquele em quem votaram, na verdade, arruinou a economia e não trouxe resultados excelentes. Por exemplo, bem antes da votação em novembro do ano passado, de repente um relatório mostrou que com Biden e Hilária, com Biden e Harris surgiram. Foram criados muitos empregos, literalmente como se tivessem surgido do nada, do ar da névoa. Isso deveria ter ajudado muito a Câmara, certo? Mas graças a Deus não ajudou. Porque, em primeiro lugar, ninguém acreditou. E, em segundo lugar, ainda havia tantas tolices e maldades que ela fez. É isso. E depois, discretamente, veio uma correção. Bem ali, tipo, uma semana ou duas depois, quando as eleições já tinham acabado, a correção chegou. Ou agora o Federal Reserve deveria decidir se iria baixar a taxa de juros. Isso significa pagar menos pela hipoteca, pagar menos por empréstimos, conseguir dinheiro em condições melhores, o que realmente, digamos assim, energiza a economia. Sim, dá energia, acrescenta energia à economia. Se a contratação de novos trabalhadores foi muito, digamos, intensa, aconteceu no último mês, então sim. Então não é preciso estimular a economia, porque isso pode levar à inflação. E a economia do Trump precisa agora que essa taxa diminua. Então, bem antes da reunião do Federal Reserve, quando eles deveriam, por assim dizer, tomar uma decisão, sai uma estatística muito alta. Ou seja, o Federal Reserve não reduz as taxas de juros. E no dia seguinte sai uma correção. Chegaram novos dados, nós erramos um pouquinho. Bem, mais ou menos em 50%? Você acha que isso foi coincidência? Nas duas vezes, Trump fez certo, claro, em demitir esse canalha. Ele deveria ter demitido ainda antes, só não teve tempo. Então, reflitamos ainda mais a fundo. Aliás, nos Estados Unidos da América, o número de empregos que aumentou foi muito menor do que o esperado. Isso, por assim dizer, agora causou uma explosão. Como assim? Então, parecia que a economia estava crescendo e tudo estava melhorando, mas acontece que, na verdade, a gente de repente descobre, se a gente estuda, se a gente se interessa. Se não se interessa, então não descobre nada. Que desde março deste ano, 1,7 milhão de pessoas como eles escrevem, nascidas fora dos Estados Unidos, deixaram seus empregos. Bem, leia-se, imigrantes ilegais. É isso. E para onde eles foram? Eles foram para lá assustados. Uma parte deles já foi embora. Então, mas por quê? No mesmo período, 1,2 milhão de cidadãos dos Estados Unidos da América conseguiram emprego. Isso é, na minha opinião, exatamente o que tentávamos alcançar. Para que os imigrantes ilegais deixassem seus empregos, liberassem vagas de trabalho e os americanos ocupassem esses postos. O produto interno bruto disparou para um recorde de 3%, muito acima das expectativas, e a prova de que a economia americana está crescendo 2 vezes mais rápido do que a economia sob o Biden. O que o Fed então usou como prova do motivo pelo qual eles não podem cortar as taxas, como eles disseram? Eles disseram: a economia está muito resiliente, está crescendo rápido demais. Bem, esse otimismo acabou sendo muito equivocado. No dia seguinte ao anúncio do Fed de que as taxas permaneceriam inalteradas, sem cortes, o que aconteceu? O Ministério do Trabalho divulga esse relatório impressionante sobre o emprego, mostrando que no mês passado, em julho, foram criados apenas 73 mil empregos, bem abaixo da estimativa de 104 mil. E isso nem foi o auge. Eles também atualizaram os dados sobre o número de empregos em maio e junho, revisando-os significativamente para baixo em 258 mil empregos,
Menos do que foi informado anteriormente, dizendo que em maio e junho praticamente não houve crescimento de empregos. É isso que essas revisões mostram. Isso é algo grande. Foi a maior revisão dos dados de empregos que vimos nos últimos anos. O que significa que 2 meses atrás eles nos mostraram os números e agora de repente dizem: ops, descobrimos que não era bem assim. Trabalhar, pessoal, vocês sabem, mas tem que saber contar os números. Vocês são estatísticos, matemáticos do Departamento de Estatística. Leiam os números direito. Não estamos pedindo para vocês descarregarem vagões de trem. Ou talvez seja o que o partido mandar, faremos. Quando você olha além dos números principais e considera como ou por que esses números foram revisados para baixo, o motivo se torna tão claro, tão óbvio. O Departamento de Estatísticas do Trabalho diz que no mês passado foram criados apenas 73 mil empregos. Então, quantos americanos conseguiram emprego no mês passado? 383 mil. Sim, o número total de americanos que foram adicionados à força de trabalho que encontraram um novo emprego foi um recorde impressionante de 383 mil. Vou explicar. O departamento calcula a diferença. Trabalhavam 100 pessoas, agora trabalham 110 pessoas, foram criados 10 novos empregos. E dentro do relatório está escondido o que a RJ vai nos contar agora. Então, como é possível que tenham sido criados apenas 73 mil empregos, sendo que impressionantes 467 mil trabalhadores estrangeiros imigrantes perderam seus empregos? Permita-me repetir isso. No mês passado, em julho, quase 500 mil de trabalhadores de origem estrangeira deixaram a força de trabalho, perderam seus empregos. Aqui está o motivo. É com isso que a administração Trump precisa lidar na imprensa. O relatório de emprego de quinta-feira foi uma consequência direta da limpeza dos imigrantes ilegais do nosso mercado de trabalho, algo que Trump prometeu fazer. E isso pode ser visto nos dados do último relatório de empregos. Isso está acontecendo. Se você é um apoiador do Trump, isso é bom. Não no sentido cruel ou algo assim, estou falando sério. A maioria dos trabalhadores estrangeiros recém-demitidos atua na construção civil. Esses são empregos na construção civil para trabalhadores que são bem remunerados e agora estão disponíveis para os americanos. 383 mil americanos substituíram 467 mil imigrantes ilegais no mercado de trabalho. É isso que importa. Ou seja, se você não analisar, parece que está acontecendo algo terrível, certo? Um pesadelo, sim, perdemos muito, conseguimos pouco, um horror. Mas se você pensar bem, os imigrantes ilegais perderam seus empregos e voltaram para casa e os americanos ocuparam seus lugares. Americanos que recebiam benefícios. Medicina gratuita às nossas custas, assistência social paga por quem trabalha. E agora eles não vão mais tirar do fundo comum, mas trabalhando vão contribuir para ele, né? O que é bom para a América. Era exatamente o que Trump queria. Mas há ainda outra consequência muito interessante dos imigrantes ilegais que estão fugindo. Meu grande amigo passou recentemente 7 horas na emergência do hospital, esperando, porque lá estava lotado de pessoas que não falavam inglês. Ouça só, veja o que está acontecendo agora. Vimos isso no Colorado e em todo o país. Por semanas vimos isso no Colorado, em Illinois, em Chicago, em Los Angeles. Essa é uma luta fundamental, amigos, para ambos os lados. Nós sabemos por que os democratas lutam tanto por isso. Vamos pegar, por exemplo, Los Angeles. Eles correm o risco de perder 1/3 da sua população. 1/3 dos moradores está aqui ilegalmente. O número de habitantes influencia muitas coisas, inclusive a distribuição de cadeiras no Congresso. Isso é algo sério. E por que os democratas provavelmente estão em pânico porque a política de imigração do Trump está funcionando? Essas jurisdições estão testemunhando um êxodo sério de autodeportações. Ontem, esse anúncio de utilidade pública viralizou feito por uma enfermeira do pronto-socorro em Los Angeles. Veja o que ela disse, afirmando que por causa das operações do Immigration and Customs Enforcement e de todos os ilegais que recentemente deixaram a cidade, os hospitais em Los Angeles estão praticamente vazios. Veja. Acabei de terminar meu turno de 12 horas em um dos prontos-socorros mais movimentados do condado de Los Angeles. E, gente, nossa sala de espera está simplesmente vazia. No máximo, 4 pacientes por hora. E, por mais que um profissional de saúde goste de um dia tranquilo, isso, na verdade, é bem assustador.
Muitos pacientes têm medo de procurar atendimento médico agora, o que é triste. A que ponto chegamos? E isso simplesmente me assusta por causa das consequências. Porque muitos pacientes vão adiar a busca por atendimento médico e vão voltar 10 vezes pior. Nossos hospitais devem ser lugares seguros. E estamos aqui para proteger nossos pacientes e cuidar deles. Não importa quem sejam, onde estejam ou de onde venham. Então, nos hospitais, o tempo de espera diminuiu e os americanos passaram a ter mais tempo com médicos e enfermeiros. Em segundo lugar, as turmas escolares diminuíram. Em terceiro, em quarto. Mas tem algo que eu quero dizer para essa enfermeira que infelizmente não vai me ouvir, mas talvez outras possam ouvir. É muito louvável que você trate aqueles que pagaram pelo seguro de uma forma e os outros de outra forma. Entrou ilegalmente no país e foi direto para o hospital, da mesma forma. Você é um profissional, alguém veio até você para se tratar, você trata essa pessoa. Mas tem um problema, você cuida de ilegais às minhas custas. Seu tempo está pago, os médicos estão pagos, a eletricidade está paga, os remédios estão pagos, os equipamentos estão pagos por alguém. Quem é essa pessoa? Isso. Eu pago por isso, querida. Então, toda vez que aparecer um imigrante ilegal, não vou te pagar mais pelo seu tempo. Você faz por sua conta, seja gentil por sua conta, porque você é gentil, mas cobra de mim por isso. Onde está o seu heroísmo nisso? No fato de você ter dito, tanto faz por quem, eu recebo por ele ou por outro, eu vou atender todos do mesmo jeito, porque me pagam por um e por outro. Ou você ficou tão generosa que disse isso? Leon vai pagar quanto dinheiro for preciso, porque ele não vai saber de nada mesmo. E a gente vai tirar um dinheirinho extra dele, porque vieram uns ilegais. Da próxima vez que aparecer alguém que eu não paguei, por favor, pergunte primeiro para mim se eu concordo em pagar por ele ou não. E se eu disser não, então todas as despesas com o atendimento e tratamento dele, quem paga é você. E todos aqueles que alegremente dão o meu dinheiro para os ilegais. Se você fizer isso, então terá o direito de abrir a boca, se você mesma pagar por ele. Isso é meio que uma notícia local da Califórnia, mas elas surpreendem quando os democratas finalmente permitiram que programadores não ideológicos verificassem as listas de eleitores na Califórnia. Encontraram não 10 mil a mais, não 100 mil a mais, mas 3,1 milhões de nomes sem direito ao voto. Ou seja, pessoas a mais. No total, nos Estados Unidos foram encontrados 21,3 milhões dessas almas mortas. Incrível, na Califórnia havia 22 milhões de eleitores registrados. 15% eram falsos e nos Estados Unidos da América de 153 milhões de eleitores registrados, a mesma porcentagem de 15%. Ou eles não foram removidos, ainda estão lá, ou são falsos, ou seja, foram colocados lá. Incluíram ou Deixaram lá de propósito e não removeram, e coisas do tipo. Nós, claro, não sabemos se essas almas mortas foram usadas nas últimas votações ou não, mas os analistas afirmam sobre uma possível, digamos assim, virada da Califórnia para a direita. Depois dessa limpeza, quero dizer, eles acham que as almas mortas votaram nos democratas. Não está muito claro porque justamente agora Macron precisava dizer que os jordanianos da margem esquerda têm direito ao seu próprio Estado e que esse Estado deve estar localizado no território da Judéia e Samaria. Editor, ou seja, no território de Israel. Também não está claro quem vai sustentar esse Estado. Ele não pode existir por si só. E como será garantida a segurança de Israel? Sabendo que toda vez que Hamas, PLO e outras organizações terroristas recebem dinheiro e liberdade, eles preparam o assassinato de judeus. Em vez de preparar uma vida melhor para seu povo, para seus concidadãos, recursos absolutamente inacreditáveis foram gastos em instalações subterrâneas criadas com um único objetivo: matar o maior número possível de judeus. E o mundo sabia.
e ainda assim outros forneciam recursos para alcançar esse objetivo importante. Os egípcios não conseguiram, Roma não teve sucesso, os persas não terminaram o serviço, os alemães fracassaram no caminho. E agora os islamistas, principalmente árabes, levantaram a bandeira do esforço venenoso para apagar o povo judeu da face da terra. Eles são ajudados por 147 países e 193 membros da Organização das Nações Unidas. Agora, França, Canadá, Reino Unido e Portugal declararam estar prontos para reconhecer o Estado palestino na sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro de 2024. Ou seja, estão prontos para voltar a financiar a preparação para a destruição daqueles 6 milhões de judeus cá. A destruição, então, daqueles que voltaram para a pátria depois de aproximadamente 2.000 anos de exílio. Este é o único caso em que um grupo de pessoas, unido por laços étnicos e religiosos, não se desfaz após 3 ou 4 gerações na diáspora. Este é o primeiro caso na história em que um povo retorna à sua terra depois que o último expulso dela já morreu há muito tempo. Alguns chamam isso de milagre, outros dizem que o próprio fato da sobrevivência dos judeus já é um milagre. Chamam de milagre o fato de todos os rolos da Torá em todo o mundo. Após milhares de anos de cópias, eles coincidem até o último sinal uns com os outros e com aqueles que os arqueólogos encontram hoje no território de Israel. Sim, então é um milagre. Aliás, o fato de que 0,02% da população mundial deu 40% dos laureados com o Prêmio Nobel em Ciência e que qualquer país que expulsou os judeus perde seu poder e riqueza. Tem algo estranho acontecendo com esses judeus que, por algum motivo, provoca um ódio feroz, ilógico, inexplicável, mas ainda assim ódio por parte dos ignorantes. E não importa se são instruídos, ignorantes, até mesmo titulados ou não. Talvez fosse interessante alertar Macron que os últimos judeus estão deixando a França. O que isso significa para o país? E ela já pode ser vista na soleira. São milhões de hordas de islamistas, já são hordas transformando a Europa em uma bacia quebrada. É uma pena, na velha Europa, sim, é uma pena, mas ao mesmo tempo não é. O velho mundo é maravilhoso para o turismo, mas já se esgotou e, como sempre, está sendo tomado pelos bárbaros, como sempre aconteceu nos 6.000 anos da nossa história humana. No novo mundo, é urgente separar as províncias viáveis dos impotentes europeizados. Digamos, estou falando sobre o Canadá, e aquilo que for viável deve ser anexado aos Estados Unidos da América. Então, talvez as outras províncias e estados canadenses acordem do choque. Porém, para eles pode ser tarde demais. E os Estados Unidos precisam, senhoras e senhores, entrar em prontidão de combate. A segunda metade do século XXI promete ser, infelizmente, muito interessante, mas eu acho que não precisamos exagerar. Os Estados Unidos da América vão aguentar, os Estados Unidos da América vão resistir, os Estados Unidos da América... E isso é o que começa uma vida totalmente nova, uma civilização totalmente nova, eu diria até no planeta Terra.